Boa tarde, galera. Vamos iniciar então mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, dia 22 de março, segunda-feira. Nós vamos utilizar para a nossa aula de hoje o livro Vem Voar, o nosso livro didático de língua portuguesa. Vamos começar então? Então, para a aula de hoje, nós vamos dar continuidade nas atividades que nós já havíamos começado. Vocês se lembram? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Aqui, falando de sufixos e prefixos de palavra, palavras derivadas, palavras primitivas, procuramos o significado de mamoeiro no dicionário. Hoje nós vamos continuar essa atividade, então, na página 18. Letra D. Pensando na formação das palavras, assinale a alternativa que considerar correta em relação às palavras mamão e mamoeiro. Então, entre essas duas palavras, nós já sabemos que uma delas é a palavra primitiva e a outra é a palavra derivada, ou seja, a palavra que saiu da palavra primitiva, que se originou na palavra primitiva. Mas qual é qual? Vamos ler as alternativas? A palavra primitiva mamoeiro não tem relação com a palavra mamão. Será que essa frase está correta? A palavra primitiva mamão deu origem à palavra derivada mamoeiro. Será que essa seria a nossa alternativa? Ou esta, a palavra primitiva mamoeiro deu origem à palavra derivada mamão. Qual vocês acham que está correta? Entre mamão e mamoeiro, quem é a primitiva e quem é a derivada? Acertou quem disse a segunda parte. A palavra primitiva mamão deu origem à palavra derivada mamoeiro. Quer dizer que mamoeiro é uma palavra derivada de mamão, ou seja, ela saiu da palavra mamão. Daí nós temos mais três perguntas, em relação a esta frase. Qual é a parte que foi acrescentada à palavra primitiva nesse caso? Então, se a palavra primitiva é mamão, o que foi acrescentado nela para se tornar mamoeiro? Ão, eiro, moeiro ou má? Vocês vão assinalar a alternativa correta. Essa parte foi acrescentada no começo, no meio ou no final da palavra? Então, de acordo com a parte que vocês colocaram que foi acrescentada, vocês vão colocar onde ela foi acrescentada. No começo, no meio ou no final da palavra mamão? Houve alguma alteração na palavra com o acréscimo dessa parte? Se sim, qual foi? Aqui vocês vão responder igual nós respondemos algumas páginas para trás na questão da palavra autorretrato. Então, autorretrato é a junção de auto mais retrato. E quando juntamos as duas, tem uma mudança que é acrescentar uma letra R. Então, lembrando dessa resposta, vocês vão responder sobre a palavra mamoeiro. Na formação de palavras por derivação, são acrescentadas partes no começo ou no final da palavra. A parte que se junta ao começo da palavra é chamada de prefixo. A parte que se junta ao final da palavra é chamada de sufixo. Releia esse trecho da biografia de Tarsila do Amaral, prestando atenção nas palavras destacadas. Seus pais eram fazendeiros e a lavoura de café lhes proporcionava uma vista bastante confortável. Então, temos duas palavras aqui que estão destacadas, fazendeiros e confortável. Letra A. Que palavra primitiva originou cada palavra destacada? Então, essa questão já nos diz que essas duas palavras aqui, fazendeiro e confortável, são palavras derivadas. Quais são as palavras primitivas delas? Fazendeiro veio de que palavra? E confortável veio de que palavra? Vocês vão escrever aqui. Letra B. Essas palavras foram formadas pelo acréscimo de prefixos ou sufixos?
Lembram que é prefixo ou sufixo? É só voltar aqui nesse quadrinho amarelo. Agora, demonstre como essas palavras foram formadas, completando o esquema a seguir. Então, para formar a palavra fazendeiro, foi a junção de quais palavras? E para formar a palavra confortável, quais palavras foram unidas? Continuando na página 19, vamos fazer a atividade desta página. Veja mais esta tela de Tarsila do Amaral, prestando atenção no título dela. Qual é o título desta obra? Nós encontramos na legenda. O título é Cartão Postal, como nos mostra a palavra em destaque na legenda. Observe a imagem, converse com os colegas e responda às questões. Você achou essa pintura bonita? Por quê? Isso é uma questão para você pensar aí com os seus familiares ou sozinho, dependendo de como você está realizando essa atividade, pois é uma questão oral, não precisa ser respondido escrito. Essa precisa escrever. Na sua opinião, essa obra é um cartão postal de que lugar? Registre sua resposta e leia para a turma. Então, aqui, vocês vão registrar. Você pensa que essa imagem é um cartão postal de onde? Relembrando de todo o texto da biografia da Tarsila do Amaral, onde fala as coisas que ela gostava de pintar, o lugar de onde ela veio. De onde vocês imaginam que seja essa pintura? Letra B. Observe a escrita da palavra cartão postal. Por quantas partes essa palavra é formada? Preste atenção. Cartão postal. Quantas partes forma essa palavra? E quais são essas partes? Atenção nas questões. Aqui, quantas partes? Número. E aqui, quais partes? Ou quais palavras que dão origem a esta aqui? Para finalizar a atividade de hoje, vamos fazer a página 20. Observe a fotografia deste pássaro e leia o nome dele na legenda. O que a palavra beija-flor tem em comum com a palavra cartão postal? Então, preste atenção. Beija-flor, cartão postal. O que tem de comum? O que tem de igual, de semelhante nessas palavras? Quais são as partes que formam a palavra que nomeia o passarinho? Então, beija-flor. Quais são as partes que formam esse nome? As partes que formam a palavra têm sentido separadamente? Então, somente a palavra beija e somente a palavra flor são palavras que têm sentido se forem usadas separadas? Número 3. Agora observe a fotografia desta flor e leia o nome dela na legenda. O girassol tem esse nome porque acompanha o movimento do sol. Quais são as partes que formam a palavra que nomeia esta flor? Então, a palavra girassol é formada por quais outras palavras? Compare as palavras beija-flor e girassol. O que elas têm em comum? E o que elas têm de diferente? Então, comparando as duas, vocês vão responder essas duas questões. E por hoje é só!